Meus amigos, o Palmeiras não conseguiu diminuir a vantagem em relação ao Botafogo. O Botafogo ontem perdeu por 2-1 para o Flamengo. O Palmeiras hoje teve a chance, vencendo o derby, né, de diminuir essa vantagem em 8 pontos, né, diminuir para 8 pontos, né, uma vantagem hoje que até o início da partida estava em 11 pontos, mas o Palmeiras ficou no 0-0 e diminuiu apenas um ponto na vantagem do Botafogo. Agora o Botafogo tem 51 e o Palmeiras 41 pontos. Mas antes da gente falar sobre a partida, trazer todos os detalhes, quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva clicando no botãozinho abaixo, aí, né, o botão vermelho, e também clique no sininho para você ser notificado sempre que nós lançarmos um vídeo novo. Também nos siga nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Comente aí embaixo a sua opinião, quero saber o que você achou da partida. Eu vou já falar minha opinião sobre o jogo, mas quero também saber a sua opinião. E também compartilhe esse vídeo nos grupos de palmeirenses que você tem lá no seu celular. Então, se você tem um grupo de WhatsApp de palmeirenses, compartilhe agora mesmo para que venham mais palmeirenses, conheçam o nosso trabalho e também possam vir participar aqui com a gente, tá bom? Então é isso, vamos agora falar sobre o jogo, né? Palmeiras hoje veio com uma escalação diferente, né? Com o Mike jogando pelo lado direito, o Arthur jogando pelo lado esquerdo, então ele praticamente fazendo a função que o Dudu vinha fazendo, porém ele não foi tão bem assim na partida, né? Vou falar rapidamente a escalação do Palmeiras. O Palmeiras hoje veio a campo com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Mike, Rafael Veiga, Arthur e Rony. E o Corinthians veio a campo com Cássio, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos, Juliano, Moscardo, Matias Rojas, Maicon, Wesley e Yuri Alberto. Então essas foram as escalações. Palmeiras, apesar de ter colocado o Arthur jogando pelo lado esquerdo, o Arthur ele praticamente não apareceu jogando na ponta, ele foi mais centralizado e quem avançava pelo lado esquerdo normalmente era o Piquerez, mas ele realmente não apareceu muito. O Palmeiras ele começou melhor a partida, foi quem teve a iniciativa do jogo, teve mais volume, né, durante todo o jogo, mas principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras buscou bastante o jogo, principalmente pelo lado direito, mas praticamente só teve oportunidades em cruzamentos pelo lado direito com o Mike ou através de escanteios. O Palmeiras teve muito mais escanteios, inclusive, que o Corinthians, e cobranças de falta também o Palmeiras teve oportunidades, mas hoje não foi um dia inspirado, nem na bola parada. O Palmeiras hoje foi um time inspirado. Para mim, não foi uma boa partida. O Palmeiras foi muito pouco criativo, teve muito poucas oportunidades. E no primeiro tempo, teve duas chances, talvez, um chute de fora da área do Rony, que o Cássio defendeu, e uma outra oportunidade no cruzamento de escanteio da direita. Gustavo Gomes aproveitou de uma hesitação do Cássio, cabeceou, a bola bateu no chão e foi para fora. Essa foi a grande chance, talvez, de bola parada que o Palmeiras teve na partida. Mas a grande chance do jogo mesmo foi do Corinthians. O Corinthians não vinha fazendo praticamente nada. A única coisa que o Corinthians praticamente fazia na partida era buscar os contra-ataques, principalmente explorando o lado direito, o lado do Marcos Rocha, né, que é o lado deficiente, né, do Palmeiras quando ele joga, né, no caso, ele não vai tão bem defensivamente, e o Wesley se aproveitou bastante disso, mas a grande chance realmente veio pelo lado esquerdo, né, numa jogada que o Yuri Alberto deixou o Maicon livre, cara a cara com o Everton, mas o goleiro palmeirense fez uma grande e manteve o placar em 0-0 no primeiro tempo. Foi para o segundo tempo, o Corinthians começou a mudar um pouco mais a sua estratégia, tentou subir um pouco as linhas, tentou travar a saída de bola do Palmeiras e conseguiu atrapalhar um pouco mais a partida do Palmeiras, conseguiu ganhar um pouco mais de posse de bola, né? O time do Corinthians diminuiu a vantagem que o Palmeiras tinha em relação à posse de bola, mas
seguiu naquele mesmo ritmo, né, de muita bola aérea de um lado e de outro, muito pouca criatividade, até que o Palmeiras, nos minutos finais, né, ainda não tinha substituído, o Abel demorou para substituir, mais uma vez, o que mostra para mim que ele não confia tanto assim no seu elenco, ele acredita muito mais nesse time principal, e a gente percebeu até, inclusive, que quando as substituições começaram a entrar, o Palmeiras ficou um pouco menos seguro, foi a impressão que eu tive na partida. O Corinthians ele começou a ter algumas oportunidades com mais... levando um pouco mais de risco, ainda que não foi um risco tão grande assim, mas um jogador especificamente para mim entrou muito bem na partida, que é o Endrick, e o outro que entrou muito mal, na minha visão, o Breno Lopes, que perdeu a grande chance, né? O Palmeiras teve a chance de vencer a partida, mas desperdiçou. Então o Palmeiras ele fez as seguintes modificações. Eu vou colocar aqui na tela, novamente, as imagens aqui do SofaScore, para que eu possa trazer quem foram os jogadores do Palmeiras que entraram em campo. O Corinthians já tinha substituído praticamente todo mundo, e o Palmeiras começou a substituir já nos minutos finais, faltando cerca de 10 minutos. O jogo até aí estava um jogo morno, né? Até as substituições acontecerem. Era aquele jogo burocrático, as duas equipes praticamente pareciam satisfeitas com o resultado, até que o Abel Ferreira começou a fazer substituições. Entraram, então, o Richard Rios no lugar do Gabriel Menino, o Breno Lopes no lugar do Marcos Rocha, Vanderlan no lugar do Piquerez, o John no lugar do Arthur e o Endrick no lugar do Rony. Então essas foram as substituições que o Palmeiras fez. O Palmeiras, ele, ainda que não estivesse tão bem defensivamente, no meu ponto de vista, quando essas substituições aconteceram, ele conseguiu ganhar um pouco mais de qualidade com o Endrick. O Endrick conseguiu puxar 2 bons contra-ataques que poderiam ter gerado uma oportunidade interessante. Na primeira delas, o Endrick puxa um contra-ataque, avança em velocidade, o Maicon atinge o Endrick criminosamente, levou o cartão vermelho no lance, né? O Murilo tinha sido expulso um pouquinho antes, ele fez uma falta em cima do Yuri Alberto, reclamou, o árbitro tinha dado amarelo, decidiu dar o vermelho, né, o Daronco. Na sequência desse lance, sai o contra-ataque do Endrick e o Maicon chega numa entrada criminosa e tomou o cartão vermelho. Depois que a arbitragem foi consultar no VAR, né, o VAR chamou ele foi verificar a imagem, decidiu mudar o cartão para vermelho. O Abel, segundo disseram na transmissão, ele já tinha deixado o campo revoltado, porque o jogador do Corinthians tinha recebido apenas o cartão amarelo. Então o Abel, para não ser expulso, decidiu sair do campo. Mas, no fim das contas, o Maicon acabou expulso, merecido, porque a entrada dele foi violenta, poderia ter quebrado a perna do Endrick, e esse tipo de coisa não pode acontecer no futebol. Por mais que seja clássico, por mais que tenha um nervo à flor da pele, né? Os nervos à flor da pele, você não pode tomar atitudes desse tipo. O Maicon foi muito mal nesse lance. Tomou o cartão vermelho, merecido. Se fosse o Felipe Melo, né, em outras épocas, a gente já sabia o que ia acontecer. Então, a gente tem que cobrar quando esse tipo de coisa acontece. Isso aí, sim, é lance que precisa de punição, e punição severa, realmente. Até aí, né, o Palmeiras, o Corinthians tinha tido uma grande chance no primeiro tempo, como eu disse, e nesse lance específico que gerou a expulsão do Maicon, a bola sobrou para o John. O John tocou na direita, ele cruzou rasteiro para o Breno Lopes, e o Breno Lopes, cara a cara com o Cássio, era só bater no contrapé do Cássio, e ele bate no canto do Cássio, bate fraco e a bola vai para o meio do gol praticamente. Então, para mim, lance totalmente errado. Isso aí não foi uma grande defesa do Cássio. Na transmissão exaltaram demais a defesa do Cássio, mas para mim foi puro erro do Breno Lopes. Isso aí mostra que a torcida tinha total razão quando reclamou da ausência de peças, ausência de contratações lá atrás, quando reclamamos da presidente Leila Pereira, do diretor Anderson Barros, que eles não contrataram jogadores. Isso aí ficou muito claro no jogo de hoje. Claramente, você botar o Breno Lopes precisando vencer o jogo, e ele tem a chance da partida
o melhor lance, uma bola relativamente fácil para um bom centroavante. O Breno Lopes desperdiça e o Cássio sai como o herói da partida, mas na verdade esse lance aí foi pura falha do Breno Lopes. Mas aí o Palmeiras perde a chance, o Corinthians fica com um jogador a menos, o Palmeiras fica com um jogador a menos, Murilo expulso, como eu disse, e aí agora o Palmeiras vai para o jogo só daqui a 10 dias, acho que vai ser no dia 15, se eu não estou enganado, até tenho que confirmar depois aqui, mas acho que é dia 15, o jogo é 15 de setembro, deixa eu verificar aqui no SofaScore, o jogo vai ser no dia 15 de setembro contra o Goiás. Então ainda tem um longo tempo para o Palmeiras voltar a campo. Vai ter tempo de treinamento, vai ter jogador nas seleções. O Veiga foi convocado, o Gustavo Gomes foi convocado, o Richard Rios foi convocado. Então realmente o Palmeiras vai ter tempo de treinar, mas vai ter a ausência desses jogadores nos treinamentos. Não vai ter o Murilo para o jogo de volta. Provavelmente o Luan será o titular contra o Goiás, e pode ser que ele seja titular até no jogo da sequência, porque ele já tinha também um jogo para cumprir suspensão pelo amarelo que ele recebeu, pelo que eu entendi. Então, realmente, são ausências importantes, é um tempo que ficou até ainda pior para nós, né? Porque agora o Botafogo vai ter tempo para treinar, porque ele não tem outros jogadores sendo convocados, exceção do Lucas Perry. O Botafogo vai ter o time e vai ter tempo para treinar, porque já está fora da Sul-Americana, e o Palmeiras tem que pensar em Campeonato Brasileiro, e tem que pensar também na semifinal contra o Boca Juniors, e sem esses jogadores treinando, porque o Rafael Veiga vai estar fora, Gustavo Gomes vai estar fora, Richard Rios estará fora, não terá o Dudu. Então, realmente, a situação complicou para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue com grandes chances aí de conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas e aí, o que você achou da partida? Você acha que o Palmeiras foi bem? Você acha que eu estou exagerando nas minhas críticas em relação ao Breno Lopes, em relação ao time do Palmeiras, um jogo que o Palmeiras tinha tudo para tirar essa vantagem e não aproveitou? Diz para mim aí nos comentários, certo? É isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!